com Adson Oliveira, o comunicador que é pura energia positiva. Muito bem, gente. Olha, nós estamos chegando aqui no programa A Bola é Nossa, na Web Rádio Cardeal e também no meu canal do YouTube, cantor Adson Oliveira. Já peço o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento. Deixe o seu gostei, o seu like para impulsionar esse vídeo e mostrar para a plataforma que esse conteúdo é importante. Gente, hoje teremos jogos pela Libertadores da América envolvendo brasileiros. O Palmeiras vai enfrentar o Sporting Cristal às 7 horas da noite e o Flamengo, o Independiente Medellín, às 21 horas e 30 minutos. Ontem tivemos partidas envolvendo brasileiros e o Fluminense perdeu por 2-1. Aliás, por 1-0, né? O Fluminense perdeu. Quem tomou 2-1 foi o Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu também o seu jogo. Ontem também tivemos Copa do Nordeste. O Sporting se destacou na rodada, vencendo o Maranhão por 5-0. O Souza empatou com a Juazeirense por 2-2. E o Jacuipense, o Vitória venceu o Piauí por 3-1, classificando-se matematicamente para a próxima fase. Ontem também tivemos um jogaço envolvendo Bayern de Munique e Real Madrid, 4-3 para o Bayern de Munique. O Real Madrid chegou a estar vencendo por 3-2, mas a expulsão do Camavinga do Real Madrid mudou o jogo. E o Bayern, como tem um bom time, um ataque mortal, acabou fazendo mais 2 gols e eliminando o gigante Real Madrid. Agora o Bayern vai enfrentar o PSG. Vai ser um jogo do tamanho do mundo, porque são duas grandes equipes do futebol mundial. Em termos de nome e conjunto físico, técnica e taticamente, são duas grandes equipes. Talvez em termos de história o Bayern seja maior, mas em termos de time mesmo, atualmente as duas equipes elas se equivalem. Não tem favorito nesse jogo. Não tem favorito nessa eliminatória. E a outra eliminatória, o Atlético de Madrid vai enfrentar o Arsenal, que empatou com o Sporting 0-0. O Atlético de Madrid vai enfrentar o Arsenal e é um jogo também que não tem favorito. São estilos distintos de jogo. O Real Madrid é uma equipe, aliás, o Atlético de Madrid é uma equipe forte, fisicamente, taticamente. Talvez falte um pouco de técnica, mas é um time que tem sua qualidade, sabe atacar pelo meio, pelos lados, na bola aérea, pelo chão. Sabe? É um time bem forte defensivamente e que vai dar trabalho ao Arsenal. Já o time do Arsenal também é muito bom na defesa e é um time muito forte atacando, mas o Arsenal é mais forte atacando pelo lado do campo e também forte na bola aérea. Vamos ver aí 2 partidas nos dias 28 e 29 de abril de tirar o fôlego, tá certo, gente? Semifinal da Champions League 2026. Ontem também saiu a punição dos jogadores do Bahia, aliás, do jogador David Duarte, do treinador Rogério Ceni e do Cadu Santoro. O Cadu Santoro foi quem pegou a maior punição, né? Tomou 15 jogos de suspensão sem poder comparecer a jogos do Bahia. Já o David Duarte tomou 4 partidas de suspensão e o Rogério Ceni tomou um jogo só. Vai cumprir contra o Flamengo pelo 3º cartão amarelo e depois cumpre contra o Santos.
É incrível essa celeridade de punir o Bahia. Haja visto que temos uma partida importante contra o Flamengo. E não, meu amigo, não, minha amiga, não é coincidência. A CBF, quando é para punir os times do Nordeste, ela tem mesmo essa celeridade. Basta a gente perceber como foi a punição do Bahia naquele episódio da Copa do Nordeste, em que Nino Paraíba brigou, né, contra o Ceará, quando o Bahia foi campeão em 2021. E também agora para punir o jogador David Duarte e o Rogério Ceni e Cadu Santoro por falas contra a arbitragem. Falas que, na minha concepção, são justas. O profissional, ele pode se postar, ele pode se portar dessa maneira que David Duarte se portou. Eu acredito que não, mas ninguém tem sangue de barata não, amigo. Foi um jogo onde tiveram 3 erros de arbitragem. O gol irregular, o gol da virada do Bahia, irregular. Um pênalti no Everton Ribeiro, que a arbitragem não deu. E no pênalti que deu, era para ter expulsado o atleta do Mirassol. E a arbitragem não expulsou, deu apenas um cartão amarelo. Foi muitos erros, sem contar aquele erro contra o Palmeiras, né, que o Gustavo Gomes ele derruba David Duarte, impossibilitando o atleta do Bahia de fazer o corte. E aí o jogador do Palmeiras foi e colocou a bola na rede, se não me engano foi o Murilo. E aí ninguém tem sangue de barata não, amigo. Por mais que você seja profissional, ninguém tem condições de aguentar tantos erros e ficar calado. E a CBF, como não tem a condição de discutir, como não tem a condição de fazer bons trabalhos na arbitragem, como a arbitragem do Brasil é a pior arbitragem do mundo, que infelizmente vai estar na Copa do Mundo, aí como é que faz? Pune, na base da força. Foi assim em 1964 com a ditadura militar, punia as pessoas na base da força. Foi assim no dia 8 de janeiro de 2023, quando vândalos invadiram a Praça dos Três Poderes e queria tomar a força. E foi assim agora. Eu estou fazendo essa analogia de política com futebol para você perceber que quando se trata de punir, é muito mais fácil o Estado, a CBF, punir as pessoas, muito mais fácil do que dialogar, do que tentar melhorar, do que buscar soluções. A CBF não está preocupada em buscar soluções para credibilizar o campeonato, não. Porque se tivesse, talvez a punição não fosse tão grave, não é tão firme como foi. A CBF não tem a capacidade de se respeitar e aí pune, usa a força para poder se manter, né? Para dizer, eu estou aqui, o campeonato precisa ter credibilidade, né? O campeonato brasileiro é um campeonato que tem lisura. Não tem nada. Tem nada. Eu aposto que o árbitro do jogo do Flamengo e Bahia domingo será um árbitro desse aí, ó, da nova geração, o Matheus Candansan, um árbitro desse aí. Não vai ser. Por que eles não colocam o Rafael Claus para apitar um jogo desse tamanho? Eu nem sei, eu tô falando isso aqui, mas eu nem sei quem é que vai apitar ainda. Tá certo? Se o Roberto Carneiro souber, pode falar com a gente aí. Mas por que não coloca um árbitro desse? Por que não colocam, por mais ruim que seja, o Daronco ou o Rafael Claus, um árbitro desse, experiente, num jogo do tamanho de Bahia e Flamengo? Mas vocês vão ver. Vão colocar um Matheus Candansan, vão colocar um Rafael Klein, vocês vão ver.
Então, a CBF não tem credibilidade, quer ganhar isso na força, na base da marra. E está conseguindo, porque quem tem poder, né, faz o que quer. Então é isso, meu amigo, minha amiga. Prometo voltar amanhã. Caso eu não possa, eu aviso aqui para o Roberto e para você nas redes sociais. @cantor, o Adson Oliveira no YouTube, no TikTok e no Instagram. Certo? Você continua na companhia do meu amigo Roberto Carneiro.